Já cá estou de volta para dar continuidade a esta emissão de quarta-feira e, como temos dito esta semana, esta quarta-feira vamos falar de respiração oral e apneia do sono. Comigo tenho a convidada a doutora Sílvia Itos, também professora do IPS. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite a estar connosco para falar um pouco sobre a respiração oral e a apneia do sono. Sei que é doutora de terapia da fala e professora. Sim. Eu que agradeço o convite, né, para falar de um assunto tão importante e muito desconhecido na população. Para muita gente, porque muita gente fala, eu por acaso sou-lhe sincero, eu desconhecia que a terapia da fala é que trataria desta parte da respiração oral e a apneia do sono, que há muita gente que se queixa da apneia do sono. Sim, na verdade a terapia da fala tem uma atuação bastante ampla e muito desconhecida, não é? As pessoas até acham mais que a terapia da fala cuide mais de crianças. Sim, e na também. verdade, na verdade nós atuamos em várias idades, não é? E atuamos em diversas patologias, que não só a fala. Não é? As pessoas também acham que pelo nome da profissão, terapia da fala, acaba se restringindo a fala. Já se falou aqui até várias vezes sobre isso e que, por exemplo, uma das partes que a terapia da fala utiliza é muito, e quando fala-se em idades, mais na parte idosa, em que às vezes derivada de certos e determinados problemas de saúde, deixam de saber deglutir, e aqui também entra a terapia da fala para ensinar como mastigar, como desenvolver esta parte toda de muscular da boca, garganta e não só. Sim, a terapia da fala ela tem uma especialidade que é chamada motricidade orofacial, em que nós trabalhamos, que inclusive é a minha especialidade, não é? Onde nós trabalhamos toda a musculatura da face que pode ficar flácida por vários motivos, não é? E a idade é uma delas, né? Então, com a idade, nós temos um ganho de flacidez na musculatura, o que vai dificultando a mastigação, como o Acácio mesmo comentou, a mastigação, a trituração dos alimentos e a deglutição, o engolir dos alimentos, não é? Porque, no fundo, até ajuda um pouco, ou seja, a língua, mais este músculo todo, a tentar que as coisas entrem dentro do organismo, não é? Sim. E aí está a terapia da fala, tem a ver com língua. Exatamente, na verdade existem mais órgãos, a língua é importantíssima, mas os lábios, as bochechas, a própria língua, a musculatura, os músculos da garganta, não é? A terapia da fala tem exercícios para exercitar, não é? E com isso auxilia o paciente a conseguir se alimentar pela boca, não é? Então, Sílvia, o que é, afinal, a respiração oral? Pois é. Toda a gente sabe. Nariz, garganta, respiramos e já está. Não, pois é. O que acontece é que, sabiamente, a natureza fez o nariz, não é, para o uso da respiração. E nós temos uma grande parte da população que, devido a questões climáticas, questões da variação da temperatura, poluentes, a poluição, enfim, pessoas que acabam tendo uma obstrução, né, do nariz e acabam fazendo uso da boca para respirar. Isto sem fazer um esforço, vá lá, maior, para que se possa então respirar pelo nariz e não pela boca. Porque às vezes a obstrução está ali presente e dificulta a passagem do ar. Então, por medida de sobrevivência, abre-se a boca para isso. O que acontece? Isso é natural, nós fazemos também respiração pela boca quando falamos, não é? Puxamos o ar para falar, mas na verdade a maior parte do tempo o ideal, não é? O fisiológico, vamos dizer assim, o que é correto é que a respiração seja feita pelo nariz, podendo, se a pessoa fizer uma respiração pela boca por longos períodos, não é? Pode ocasionar problemas de saúde. Pera. Então quer dizer que respirar pela boca pode fazer mal à saúde? Pode fazer mal à saúde. Por quê? Na verdade, o nariz ele tem uma característica muito importante para carregar para o organismo um ar de melhor qualidade do que a boca, não é? O nariz, ele filtra o ar, ele aquece o ar e ele umidifica esse ar, não é?
E além disso, a mucosa do nariz, não é? O revestimento do nariz produz substâncias que são carregadas por esse ar para os pulmões, que facilitam a absorção do oxigênio do ar. Coisa que a boca não tem. Não tem. A boca não filtra, a boca não aquece tanto quanto o nariz, não é? E também não tem algumas substâncias que, uma vez chegando ao pulmão, permitam maior absorção do oxigênio. E aí, o oxigênio, me permita dizer, é o alimento das células de todo o nosso corpo, do cérebro ao dedão do pé. Não é? Então, todas as nossas células, para um bom funcionamento, as glândulas, não é? Precisam do oxigênio para o funcionamento. É o alimento da célula. Então, quase que se poderia comparar, mas comparar que o nariz é quase como um termostato para o nosso organismo, porque recebe o ar, aquece-o e filtra-o para que, quando chega aos pulmões, não leve, neste caso, várias bactérias e não só. Nesse sentido, sim. Na verdade, é uma barreira inicial, não é? De entradas de agentes aí maléficos ao nosso organismo, não é? Uma outra barreira que nós temos no fundo do nariz, né? É a adenoide, que as pessoas às vezes falam, tô com carne esponjosa no nariz, né? As pessoas que são de outras áreas ou pessoas que não têm conhecimento usam esse termo, a carne esponjosa, não é? Na verdade, muitas vezes isso é adenoide, não é? Que é uma estrutura de defesa do nosso organismo. E uma outra que nós temos é a amígdala. Não é? As amígdalas, estou com infecção na amígdala, estou com infecção de garganta. O que a maioria das vezes, quando as pessoas falam isso, elas estão se referindo à amígdala, não é? Que são órgãos de proteção para agentes que entram e que são maléficos ao nosso organismo. Não é? Já agora, doutora, explique-me aqui uma coisa que se calhar muita gente faz e acontece, é que, por exemplo, na base da refeição, a pessoa quase que tem uma tendência muito grande a ingerir ar ao mesmo tempo que a alimentação. O que devia de mastigar, fechar mais um pouco a boca e respirar pelo nariz. Isso obriga a que vá também para o estômago muito ar. E a pessoa diz assim, parece que sinto-me ocupado, o organismo está todo por cá para dentro a mexer. É derivado desse ar que também entra com a refeição. Sim. Porque a pessoa a mastigar, mastiga de boca aberta enquanto devia mastigar um pouco mais de boca fechada para que o ar fosse pelo nariz e não pela boca. Na verdade o ar vai parar no estômago quando ela acaba engolindo o ar, né? Então, como você está dizendo, Cássio, se você abre a boca durante a mastigação, não é? E na hora da deglutição, você não fizer, na hora de engolir, você não fizer o fechamento da cavidade oral de forma a vedar essa cavidade para só a passagem do alimento, você pode sim deglutir ar, não é? Então, com isso, o estômago pode ficar com ar e o alimento, né? Então, a pessoa muitas vezes tem aquela necessidade de arrotar, né? Enfim, fica com mal. Tudo isso é o ar que vai para o estômago. Sim, aí é o ar que vai para o estômago, mas o ar não deve ir para o estômago, né? O ar tem um caminho que é o pulmão. Então, a pessoa que engole muito ar na refeição deve estar também fazendo a função de mastigar e deglutir por algum motivo de forma errada. Então, como é que se reconhece... calma, o que é que leva uma pessoa a respirar pela boca, nesse caso, doutora? Então, a pessoa, muitas vezes o que leva a pessoa a respirar pela boca, nós temos vários fatores, entre eles o que eu comecei a dizer, não é? Que é a adenoide ou a amígdala, que são órgãos que naturalmente defendem o organismo com volume muito aumentado, que podem gerar obstrução na passagem do ar. Nós temos também a rinite alérgica, é um dos maiores fatores. A rinite alérgica é cientificamente comprovado, não é, como sendo um fator de maior causa da respiração pela boca, a respiração oral, por conta de variações climáticas, por conta da exposição a poluentes. A mucosa do nariz incha, e quando incha, reduz muito o espaço para passagem de ar. Automaticamente a pessoa abre a boca para compensar essa dificuldade. E a musculatura toda, e falando, né, das consequências da respiração oral, não é?
a pessoa mantém a boca aberta por longos períodos para conseguir fazer a respiração. A musculatura da face enfraquece por conta disso, porque quando é que a musculatura da face, a musculatura elevadora da mandíbula que fecha a boca, que nós estamos falando aqui a importância de fechar a boca, não é? Quando é que ela trabalha? Quando a pessoa mantém longos períodos a boca fechada e o nariz trabalhando. Se eu abro a boca, quer dizer, relaxo a musculatura, porque a gravidade, né, já se incumbe de abrir nossa boca. Quem não viu já pessoas dormindo no autocarro, ou no metro, no comboio, que relaxou, o que aconteceu? A boca abriu. Então, abrir a boca sentado, então, é muito fácil, não é? E com isso, a musculatura está completamente relaxada, então ela vai se enfraquecendo. As pessoas também não, neste caso o ser humano não cria vícios, e aqui nesta situação da respiração, sim, criar um vício que é mais fácil, enche mais os pulmões do que... Parece que há mais dificuldade em fazer pelo nariz do que pela boca, e as pessoas criam aquele vício, acabam por... Sim, na verdade, assim, naturalmente, por exemplo, um bebê, Acácio, não consegue respirar pela boca. Então, nós nascemos com a intuição, intenção e toda a condição, na verdade, para fazer pelo nariz. O bebê só consegue respirar pelo nariz, então, na verdade, nós passamos grande parte da nossa vida, até que a face cresça mais, só tendo essa condição de respirar pelo nariz. Então, mediante situações que vêm posteriormente de saúde, as constipações frequentes, a rinite alérgica, outras infecções, nós fazemos o quê? Passamos a abrir a boca para respirar, não é? E aí sim, uma vez tratadas as condições, pode ser que reste uma respiração pela boca, uma respiração oral por hábito. Então, existem pessoas que acabam se habituando, não é, a fazer a respiração pela boca. Por quê? Porque a musculatura muitas vezes enfraqueceu e a pessoa permanece longos períodos de boca aberta. Se a boca abre, acaba entrando ar pela boca e pelo nariz. Por isso é que muita gente às vezes diz assim, fecha a boca se não entra mosca. É um ditado muito aqui em português. Pois é, isso seria o ideal. Lembrar sempre. Se não entrar mosca. Para a nossa saúde é o ideal, ficar de boca fechada. Como é que se pode reconhecer uma pessoa com síndrome de respiração oral? Então, isso é uma coisa importante de nós comentarmos. Na verdade, o fato da pessoa ficar longos períodos de dia ou à noite, porque às vezes a pessoa fica de boca fechada durante o dia, mas dorme de boca aberta às 8 horas durante a noite, passa de boca aberta, não é? Pois é, dorme, baba no travesseiro, não é? Ressona. Então a pessoa às vezes de dia controla o fechamento da boca, mas à noite com o relaxamento da musculatura passa. E esse também é considerado um respirador oral, né? Lógico que depende do tempo que isso acontece. Se eu fiquei constipado, isso acontece em um período curto, de uma semana a 15 dias, eu não sou respiradora oral, eu estou respirando pela boca. Para desenvolver a síndrome do respirador oral, a pessoa tem que ter um histórico de no mínimo 6 meses, não é? Com dificuldades respiratórias, com obstrução, e tendo que fazer a respiração predominantemente pela boca. Quando diz que nós durante a noite respiramos muito mais pela boca, ou seja, que dormimos muitas vezes pode com a boca, acontecer. Isso acontece, por exemplo, aquelas pessoas que de manhã acordam ou à meia da noite, eu tenho a boca tão seca, não sei o que é que se passa, é derivado a isso? Isso pode ser um sinal, isso pode ser uma observação de que a pessoa passou por um período longo da noite respirando pela boca e seca a boca, sim, sente a boca seca, sim. Então, como nós estávamos falando, não é? Essa questão de como reconhecer, não é? O respirador oral, que é uma coisa muito importante. O respirador oral, o respirador bucal, ele tem geralmente um aspecto cansado, não é? Muitas vezes, o que ele faz? Dorme mal à noite, então ele tem sono de manhã, né? Ele tem sono, as crianças vão para a escola pela manhã e às vezes o rendimento é muito ruim porque tem sono, não é? Nas atividades durante o dia. O respirador oral, ele fica com a boca aberta ou entreaberta, os lábios afastados. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas olha, ele está com a boca fechada, porque não está com a boca tão aberta. Mas o lábio entreaberto sutilmente permite passagem de ar, né? O respirador oral, a pessoa que respira pela boca tende a manter a língua baixa, não é? Na boca, porque para passar o ar, e quando na verdade a língua deve estar sempre em contato com o céu da boca,
não é? Para poder fortalecer essa musculatura e garantir o tamanho do arco superior, da maxila, não é? Para evitar deformações, maloclusões, não é? A pessoa que respira pela boca, ela vai desenvolvendo problemas, Acácio, até ortopédicos. A pessoa que respira pela boca por longos períodos, ela abre a boca, depois ela anterioriza a cabeça, ela leva a cabeça para frente para poder ganhar mais espaço para passagem de ar, e aí vai fazendo um efeito no corpo todo para poder ter o equilíbrio para se deslocar. Então, assim, longos períodos, principalmente na vida de uma criança, não é? Vai levar a alterações na face, no crescimento da face, fazendo deformações, fazendo alterações na oclusão dentária, não é? Vai levar até mesmo situações que pode prejudicar até, na verdade, os próprios pés, o desenvolvimento do arco plantar, ou seja, aquela curvatura que nós temos no pé, os joelhos, posicionamento dos joelhos, vai gerando, né, por uma questão de modificação na postura para respirar melhor, toda uma alteração, inclusive ortopédica. Está a tentar aliviar um pouco, vá lá, o sofrimento do respirar, isto é mais fácil e então acaba por a sua locução motora também ser prejudicada. A criança, o adulto que respira pela boca, o adolescente, ele vai buscando formas de garantir a sobrevida, da melhor oxigenação do organismo, né? A gente toma todas as medidas sem perceber, mas vai acontecendo. Em termos da face, nós notamos muitas vezes o que? Uma boca menor, não é? Onde os dentes não se encontram bem, a língua muitas vezes aparecendo, projetada entre as arcadas dentárias, um lado da face que acaba sendo, a pessoa vai gerando necessidade para comer rápido, para respirar pela boca, vai preferindo alimentos mais pastosos do que sólidos, porque o sólido demora mais para comer, não é? Então vai fazendo o quê? Uma flacidez geral da musculatura, não é? E vai surgindo inclusive assimetrias, que a gente chama. Se você olha para a pessoa, você nota muitas vezes o quê? Fica um lado da face mais flácido que outro, dependendo como a pessoa se alimenta, a boca geralmente aberta, a língua baixa, vai ganhando volume dentro da boca, não é? E tudo isso vai complicando ainda mais o quadro, não é? Nós temos uma incidência muito grande na população de crianças que chegam muito para nós. Os adultos não chegam tanto porque pensam que não tem solução, não é? Mas já está feito, deixa ficar, não é? E a criança dá uma tendência de se própria. Mas há como melhorar, sim. E a criança chega para nós, desculpem, chega para nós muitas vezes com outras queixas, a de fala, que é a mais conhecida, ou dificuldades na escola, e quando você vai ver, o que está por trás disso é um quadro de respiração oral. Respiração. Quais idades podem ser acometidas de problemas respiratórios ou pela síndrome da respiração oral? Há uma idade própria ou pode acontecer a todos? Pode acontecer a todos, e ao contrário do que se imagina, algumas pessoas pensam assim, olha, rinite alérgica, eu não sou alérgico, eu nunca fui alérgico. A rinite alérgica, ela pode acontecer em qualquer idade, ela pode começar a qualquer momento para a pessoa. Ela não era alérgica, eu tenho 50 anos, eu não era alérgica até outro dia, descobri que eu comecei a fazer um pouco mais de secreção no nariz, um pouco mais de corrimento nasal, e aí fui fazer um teste alérgico para entender o que estava acontecendo, e descobri, eu achei que era porque eu banhava meu cãozinho, né? E peguei os pelos. E aí, conta dos pelos, né? Que pelo é uma coisa que pode ocasionar rinite alérgica. E descobri que eu sou alérgica, na verdade, a pelo de gato. E aí eu falei pra médica, eu falei assim, mas eu não tenho gato. Ela falou, mas os pelos, em geral, de cavalo, dependendo de onde você mora, pelo de cavalo, pelo de vaca, o pelo do cachorro, o pelo do gato, tá no ar. A gente não enxerga, né? Os vários poluentes, as várias coisas que são liberadas, o pólen das plantas pode gerar alergia, né?
Não é só variação climática, Cássio, não é? Então nós temos várias coisas que estamos submetidos diariamente, o ácaro, que podem gerar quadros de rinite alérgica e podem levar a pessoa a ter aí uma necessidade de fazer um controle mais frequente para evitar que a obstrução se prolongue por longos períodos, para evitar a síndrome do respirador bucal, né? Ou seja, uma série de características na arcada dentária com alterações, uma série de características na face, no crescimento do corpo, no crescimento, na postura corporal, na condição ortopédica da pessoa. Vai realmente se somando aí, com o decorrer do tempo, muitos fatores vão se somando e gerando alterações no organismo. Ora bem, o nosso tema de hoje é respiração oral e eu também falei em apneia do sono. O que é isto, a apneia do sono? Ah, pois é. A apneia do sono mistura um pouco aqui com a respiração? Sim, mistura, porque assim, a apneia do sono é a interrupção do ar, da passagem do ar quando a pessoa dorme. Então, o que acontece? A pessoa respira e pela proximidade das estruturas, o ar pode passar parcialmente ou pode ser interrompido. Quando passa parcialmente, é chamado de hipopneia. Quando há interrupção total na passagem do ar, se chama apneia. O que acontece? O respirador oral, ele é um grande candidato, né? A pessoa que respira pela boca é um grande candidato com o tempo em desenvolver a apneia do sono. Por quê? Se eu tenho uma amígdala grande, se eu tenho uma adenoide grande, se eu tenho uma rinite alérgica que tem toda a mucosa do meu nariz inchada, eu posso, na hora de deitar, ter essas estruturas mais próximas e obstruir a passagem do ar. Então, eu posso desenvolver um quadro onde eu tenho períodos de interrupção da respiração durante o sono. Existe um quadro anterior a esse que as pessoas muitas vezes não dão muita atenção, acham que é normal, porque está cansado, porque está constipado, que é o ressonar. O ressonar, ele funciona, realmente acontece quando a gente está mais cansado, realmente acontece quando está constipado, mas ele funciona como uma massagem nas estruturas da garganta, da campainha, que é a úvula, né? O final do céu da boca, nós temos ali uma estrutura que as pessoas popularmente chamam de campainha, não é? E a mesma língua, o ressonar faz uma vibração intensa dessas estruturas, que é isso que a gente ouve, e que acaba fazendo o quê? Ajudando um relaxamento dessa musculatura. Quando fazemos massagem, não é verdade que relaxa? Sim. Então, o ressonar, a vibração, funciona como um relaxamento das estruturas. Então, o que acontece? A princípio, às vezes a pessoa ressona com frequência. E aos poucos, devido ao relaxamento também provocado pelo ressonar, pode fazer com que essas estruturas colabem, encostem muito firmemente e dificultem a passagem do ar. Então, o simples ressonar pode ser um precursor, né, um agente que vai gerar a apneia do sono numa pessoa. Então, é importante que seja tratado. Então, vamos lá também. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, olha, fui ao médico e o médico diz que eu tenho apneia do sono. E, curiosamente, de vez em quando faço algumas viagens e dá-me aquela sonolência na condução. Isso é apneia do sono também? Desculpe, Cássio. As pessoas que lhes foi diagnosticado com uma apneia do sono, muitas vezes durante o dia, ao conduzir um carro, dá-lhes aquela sonolência, ou, por exemplo, se encostaram-se a um sofá e sem dar por elas já estão caídas do sono. Isso Exatamente. Pode ser também uma das características de quem pode estar fazendo a apneia do sono é a sonolência excessiva diurna. Durante o dia. Ela mal senta no sofá para ver o jornal, já está dormindo, acidentes automobilísticos por conta da sonolência no volante, não é? Isso realmente pode ser uma característica, um acontecimento de quem passa por períodos de obstrução respiratória durante a noite. O que é interessante comentar é porque a pessoa pensa assim, mas se eu tivesse isso, eu acordaria. Não, o organismo ele tem um mecanismo em que ele faz você despertar
despertar, é um micro despertar que a gente chama, sem acordar de verdade. Então ele tenta, o organismo, quando percebe que faltou oxigênio, ele tenta fazer você movimentar, mexer a perna, fazer algumas, e superficializa o sono. Ele tem mecanismos para fazer a pessoa recobrar a força da musculatura sem você se perceber. Então as pessoas pensam, é muito doutora, curiosamente o nosso corpo é uma máquina autêntica. Todos os pontinhos estão preparados para, e aí está, que muitas vezes quem está ao nosso lado, por exemplo, e agora estou-me a recordar da doutora estar a falar que a gente sem se querer mexe durante a noite. Curiosamente, a pessoa que vive connosco ou isso diz, ou mesmo uma mãe vê um filho, a criança estava agitada, muito mexeu a perna, muito mexeu o braço, tudo isso, curiosamente, é a máquina a chamar a atenção. Precisas de movimentar para arrancar e dar-lhe aquele... Exatamente. Nós temos, fisiologicamente, naturalmente, o organismo é um dos verdadeiros milagres que a gente pode dizer aqui, não é? Porque assim, tudo funciona, tem uma tendência a funcionar perfeitamente bem para garantir a vida, não é? Então, a pessoa nem sequer acorda, nem sequer sabe que ressona, nem sequer sabe que faltou o ar. Sim, muitas vezes diz, eu ressonar, nem pensar nisso. Desculpa lá. Exatamente, é quem está do lado muitas vezes que comenta, não é? E às vezes até nós temos históricos de casais, pessoas adultas, não é só a criança que ressona, não é? Então assim, adultos que muitas vezes estão dormindo em quartos separados por conta do ruído, que o ressonar faz. Mas é importante as pessoas saberem que a interrupção da respiração pode ser fatal. Então precisa, porque... É isso que leva muitas vezes às paragens cardíacas no sono. Olha, na verdade, o que nós temos é que esse problema da apneia, os problemas do ressonar e a apneia podem gerar problemas cardíacos, sim. Não é? Pode ser uma das causas para gerar problemas cardiorrespiratórios. Então é importante... Por isso de trazer esse assunto aqui, não é? As famílias têm que entender que a respiração bucal pode e deve ser tratada, não é? Mesmo para uma criança, para que ela tenha um bom desenvolvimento, precisa ser tratada. E o adulto, o nariz pode ser o causador da apneia. Então é preciso, não é? É preciso que mesmo um adulto vá a um otorrinolaringologista e procure entender o que é que está acontecendo, não é? Claro. E trate disso para garantir uma melhor qualidade de vida. Então, nesse caso, qual é a relação da respiração oral com a apneia do sono? Então, é como nós estávamos dizendo. Não podemos separá-las? Podemos separá-las. É assim, a respiração oral, ela tem uma grande relação no desenvolvimento do ressonar e da apneia do sono. Porque, como eu disse, a adenoide pode estar grande, a amígdala pode estar grande demais, a mucosa pode estar muito inchada pela rinite e obstruir, quando a pessoa deita, ainda obstruir mais a passagem do ar. Então, ela é pode ser uma grande causa aí do desenvolvimento da apneia, do ressonar e da apneia do sono. Agora, nós temos casos em que, por obesidade nos adultos, não é? Quando nós ganhamos peso, nós ganhamos gordura na garganta também. Né? O pescoço, que é só na barriga, pernas, o pescoço, todo o organismo vai buscar também, o pescoço alarga, a própria língua tem depósito de gordura na parte mais posterior. Então, o que acontece? Quando a pessoa ganha peso, ela pode ganhar gordura também nessas estruturas, o que vai levar ao aumento de volume e, uma vez deitado, pode fazer um encontro dessas estruturas e interrupção da passagem do ar. Então existe também a apneia do sono sem um fator obstrutivo nasal. Existem quadros que são descritos pela obesidade. Né? Então o que fazer quando conhecemos alguém que faz paragens respiratórias durante o sono? Ou seja, vamos aqui pôr 2 pontos. Como é que eu, estando ao lado de uma pessoa que está a dormir, eu me apercebo que ela está com paragens respiratórias durante o sono? Ou como é que a pessoa se apercebe que teve paragens respiratórias durante o sono? Olha, nós temos muitos casos que alguns pacientes falam, eu acordo com o meu ressonar. Então, quer dizer, dependendo da intensidade do ruído desse ressonar, a pessoa ouve o próprio ressonar. Muitas vezes, quando a pessoa entra num quadro de apneia, da falta da não passagem de ar para os pulmões, muitas vezes ela não percebe. Quem está dormindo não se dá conta, não é?
Hoje em dia nós temos aplicativos que você pode colocar na beira da cama e que gravam a sua noite, gravam o som. Então você vai escutar o seu ressonar, qual a intensidade que ele tem, e se tiver parada respiratória vai estar ali presente o silêncio. Então se a pessoa quiser, existem alguns aplicativos, tem alguns nomes, Snore Lab, Snoring, existe já aplicativos que podem gravar a noite toda da pessoa se ela vive só. Quando ela vive com alguém, né? Quando ela mora com alguém, o que vai acontecer? A pessoa que está ao lado geralmente percebe. E qual é a atitude geralmente de alguém que está ao lado de alguém que ressona? Dá-lhe uma castada, vira, né? Vira, olha, você uma tendência a dizer, não durmas de barriga para o ar, porque tens tendência a... E é isso mesmo, né? Então, a maioria das vezes, o que acontece? Quando a pessoa vira com a barriga para cima, ela tende a abrir a boca. Abriu a boca, a língua cai mais para a garganta, pode descer e pode aumentar, não é? Aumentar a dificuldade da passagem de ar. Então, quando a gente ajuda muito, né? O nosso companheiro, a companheira, quando falamos, olha, vire, né? Deite de lado. A postura também é um fator que é considerado como um gerador da apneia, né? Então a postura é uma coisa importante também. Falando em postura, por exemplo, há pessoas que dizem se eu prefiro dormir sem almofada que durmo melhor e tenho o corpo mais direito para tal. Outros há aqueles que eu prefiro a almofada mais alta para poder respirar com melhor facilidade. Isto tem a ver alguma coisa aqui? Quando a pessoa dorme praticamente sentada, ela pode deixar as estruturas mais distantes, não é? Então essas pessoas que referem isso devem estar comentando isso. Olha, quando eu durmo mais sentado, me sinto melhor do que se eu deitar, porque deitando as estruturas podem se aproximar mais, colabarem, né? Grudarem umas nas outras e dificultarem a passagem do ar, não é? Agora, as pessoas comentam a questão do travesseiro, né? A questão do travesseiro, geralmente, de acordo com outros profissionais, porque isso não é uma indicação da terapia da fala, mas o que se sabe é que o ideal é que manter a coluna reta. Então, a almofada, ela deve ser da altura do ombro da pessoa para garantir que a cabeça fique alinhada com a coluna. Isso é uma questão que a gente escuta em termos para a saúde ortopédica. Mas o que acontece? Dependendo da postura da cabeça, pode também gerar, não é, um desconforto respiratório para a passagem do ar. Isso é uma realidade também. Bom, doutora, explique também aqui uma situação que se ouve muitas vezes, e talvez numa faixa etária mais já adulta, que se fala, há quem ressona, mas há aquela pessoa que, em vez de ser o ressonar, é o tipo como a gente chama-lhe encher balões, que é, respira e vai, quase sempre expele o ar pela boca e não pelo nariz. Isso também é problemas respiratórios? Olha, sim, está a perceber onde eu quero chegar? Que há pessoas que respiram, fazem aquele barulho de garganta, não é? Mas há aquelas pessoas que quase sempre, parece que a gente chama-lhe encher balões, porque quase sempre deitam o ar pela boca e não pelo nariz. Também há problemas respiratórios. É assim, na verdade, o que a gente tem que entender é que a inspiração e a expiração, o ideal é que ela seja feita pelo nariz, não é? Então, quando a pessoa está fazendo essa respiração, inspiração noturna pelo nariz e a expiração pela boca, pode ter relação com a postura dela. Pode ser por um cansaço excessivo e aí uma flacidez maior naquele dia que está mais cansado, né? Precisa tudo na verdade, Acácio, a gente tem que considerar qual é a frequência dos eventos. Então, é sempre que isso acontece, em que postura a pessoa está de barriga para cima, né? Está de lado, qual é a frequência, qual a intensidade disso, é a noite toda? São alguns momentos, né? São poucos momentos, só quando geralmente dorme de lado, então quando virou com a barriga para cima isso aconteceu, mas aí logo arrumou a postura e isso passou, não é? Então precisa, na verdade, perceber como é que isso vem acontecendo. O certo é boca fechada durante a noite e a respiração acontecendo calmamente pelo nariz. O que é bom. Então, quais os tratamentos que o respirador oral deve fazer? Aqueles, por exemplo, sprayzinhos de água salgada para o nariz, tudo isso ajuda? Olha, eu recomendo que quando você tem uma suspeita de alguém na família que respire período muito maior ou um período longo pela boca, que procure um otorrinolaringologista
para verificar o que é que está acontecendo a nível do nariz, a nível da garganta, ver se tem alguma obstrução, como nós já comentamos, se tem um quadro de rinite alérgica, se a amígdala está grande ou se a adenoide está grande, que pode estar gerando essa condição. Uma outra coisa é assim, aí esse otorrinolaringologista ele vai poder indicar, de acordo com o caso, qual é o tratamento mais adequado. Geralmente o que nós vemos é um tratamento por um período para ver se as estruturas desincham, para verificar se há necessidade de operar ou não essas estruturas para evitar que elas obstruam o espaço, né? Então o otorrinolaringologista é o primeiro profissional que eu indicaria a procura no caso de uma suspeita aí de dificuldade respiratória. Depois disso, o terapeuta da fala ele vai poder verificar... Era aí que eu também queria saber qual é o papel aqui do terapeuta, já que dizemos que a respiração oral e a apneia do sono também faz parte do terapeuta da fala. Sim. Onde é que o terapeuta nos ajuda aqui? Se for uma coisa mais suave, nesse caso, não é? Não, na verdade, assim, o que acontece? Como nós comentamos, não é? O respirador oral, ele vai, com o passar do tempo, desenvolver uma flacidez grande na musculatura. Então, muitas vezes o otorrino faz o trabalho, então melhora a questão obstrutiva, mas permanece o hábito de respirar pela boca. Não é? O que quer dizer que entra aqui então o terapeuta da fala. O terapeuta da fala vai ajudar a recuperar a musculatura e muitas vezes voltar à função do nariz. O terapeuta da fala na função, na especialidade de motricidade orofacial, ele tem todo um apelo para recuperar a respiração nasal. Nós fazemos, parece intuitivo, tratei, o problema sumiu, volta a respirar pelo nariz, não é. A pessoa tem que reaprender a respirar pelo nariz, não é? E tem que ganhar força na musculatura para fechar a boca para que isso aconteça. Porque se eu mantenho a boca aberta, eu faço a respiração nariz e boca, o que não é saudável, não é? Então, a pessoa que respira pela boca, ela tem muito mais tendência a ter problemas de saúde. Muitos problemas de saúde, porque os agentes infecciosos e várias questões aí poluentes do nosso ar entram no nosso organismo com muita mais facilidade. O nariz filtra, a boca não, né? Então é muito importante, mesmo crises alérgicas, elas se espaçam se o nariz volta a ganhar função, porque a filtragem do ar é muito importante. Então, se eu volto a respirar pelo nariz, eu tenho a penetração no organismo pelos agentes de alergia muito menos. Então, eu também consigo espaçar, ter menos frequentemente as crises alérgicas. Concluindo a nossa conversa, então, uma coisa é certa: cuidado para quem respira pela boca, que acaba por trazer problemas para a saúde. Nada melhor do que forçar, é mesmo assim, é tentar tudo por tudo que a boquinha fique fechada e que se respire constantemente e expire e inspire pelo nariz. Isso mesmo, vai garantir a saúde dos dentes, vai garantir a saúde em termos da própria... O respirador oral, nós não falamos aqui, ele tem uma tendência a ter mais cáries também, porque altera a condição da saliva e propicia o crescimento de bactérias, do Streptococcus mutans. Estamos a respirar, tudo fica na língua, não vai logo diretamente para o organismo, fica junto. Não é nem só isso, viu? Porque a saliva, ela tem uma importância na limpeza, mas aí como ela modifica a característica por passagem do ar constantemente, ela deixa de ser bactericida, assim, vamos dizer assim. Claro. E aí deixa proliferar mais as bactérias. Então, vai garantir uma saúde melhor para os dentes, não só na condição das estruturas dentárias, como na oclusão, né, dentária, a oclusão dos dentes, né, evitar que os dentes entortem, que o palato, o céu da boca fique profundo, não é? Vai evitar esse quadro todo, não é? Vai oxigenar, inclusive melhora o cérebro. Eu não disse aqui, mas crianças respiradoras orais, elas têm podem apresentar dificuldade de atenção e concentração na escola, porque dormem mal, tem muito sono diurno e, além disso, o oxigênio que ela inspirou não foi todo o que era necessário. Doutora Silvia, quero lhe agradecer mais uma vez de estar aqui connosco. Certeza que não será a primeira nem vai ser a última, que sei que vamos nos escutar aí. Muito obrigado por trazer a todos aqueles que nos ouvem aqui um pouco o porquê
de respirar pelo nariz e não pela boca. Eu que agradeço e espero ter contribuído para o conhecimento das pessoas, Eu para acredito cuidar, também que sim. para cuidar dessa patologia, dessa doença que é tão comum. Eu acredito também que sim. Muito Ora, obrigada. quanto a mim, obrigado eu. Quanto a mim é tudo, eu amanhã às 7 em ponto estarei consigo para mais uma emissão. Até lá, façam-nos um favor, sejam felizes.